Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de eletrônica de potência e na aula de hoje eu vou falar sobre um conversor que é muito importante eu falar, pois ele está presente basicamente em todo lugar. A aula de hoje é sobre o conversor flyback. Esse conversor aqui é muito importante porque ele está presente em quase todas as fontes chaveadas que nós temos por aí, com a fonte chaveada do computador, a fonte chaveada do notebook, do celular e de muitos outros aparelhos que nós temos disponíveis aí eletrodomésticos. Então, gente, a ideia do conversor flyback é basicamente a gente montar o que seria um buck boost, vocês já vão ver isso, mas utilizando um trafo para isolação. Então, se a gente tem um trafo para isolação, olha que interessante, a gente vai poder isolar os nossos 220 volts da nossa tensão de saída de 5 volts. Então, se você tem um trafo ali, né, você tem uma isolação elétrica e isso te dá muito mais segurança para trabalhar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aqui é que num transformador a gente tem a relação de transformação de tensão e também tem a relação de transformação de corrente, conforme vocês já devem estar sabendo aí sobre o nosso transformador ideal. E nesse circuito aqui a gente vai estar utilizando o nosso transformador através de um modelo bem simples. A gente vai ter que isso aqui é o nosso transformador, ele tem uma indutância de magnetização aqui apenas e ele tem aqui a relação de transformação dada através dessas duas bobinas aqui. E aí, gente, basicamente aqui nós temos também a nossa fonte de tensão, a nossa chave de comutação, aqui a gente vai ter o nosso diodo e aqui teremos o capacitor, lembrando esse meu diodo aqui tem que ser diodo rápido. Aqui teremos a minha saída, aquela famosa saída com um capacitor e um resistor. E aí, como vocês já sabem, nós vamos agora para a análise do nosso circuito trabalhando com a chave ligada e também com a chave desligada. Pessoal, se a minha chave está ligada, a minha corrente vai estar passando nesse sentido aqui. Então, basicamente, se a gente tem essa malha aqui, a gente já sabe que Vs vai ser igual a tensão sobre a minha indutância. Então, no momento ohma aqui, ó, vocês estão vendo aqui que a tensão sobre a minha indutância é Vs. E aí derivamos essa tensão sobre a indutância como sendo L dI dt, como vocês já sabem. E aí, encontrando o nosso dI, né, a nossa variação de corrente, nós temos isso aqui. Vale lembrar também, gente, que as nossas bobinas elas estão ao contrário. Então, no momento em que eu tiver mais e menos aqui, né, como é esse caso, eu tenho mais e menos aqui em cima da minha bobina. Como elas estão enroladas aqui em sentido contrário, a gente vai estar produzindo mais e menos aqui. E como nós temos um diodo aqui, ele vai estar impedindo a passagem de corrente nesse sentido, né? Então é como se ele estivesse aberto. Por isso que nós temos um circuito aberto aqui quando o nosso transistor está ligado. Quando o nosso transistor está desligado, a gente não tem corrente nenhuma passando aqui, né? Pois esse circuito está aberto. E basicamente agora que o meu transistor está desligado, a gente vai ter um fluxo de corrente aqui na minha bobina que vai fazer com que ela produza uma diferença de tensão aqui nesse sentido, né? E aí que a tensão sobre essa minha bobina aqui vai ser basicamente V0. E prestem atenção que esse meu V0 eu posso refletir aqui para o primário, né? Como se eu tivesse aqui, ó, alguma coisinha aqui sendo V0, tá? Então a tensão na minha bobina aqui vai ser a relação de transformação por conta da reflexão vezes V0. Então a tensão no meu indutor vai ser a reflexão aqui, ó, vezes V0 dotado de um sinal de menos aqui pra gente. Então organizando, como você já sabe, substituindo aqui a tensão no indutor por L dI dt e isolando o dI dt, aliás, isolando o dI, a gente vai ter isso aqui como resposta no final. E aí vocês já sabem que o nosso próximo passo é basicamente pegar essas duas variações de corrente, somá-las e igualar a zero. Fazendo isso daí e realizando as simplificações necessárias, nós chegamos na equação final aqui do nosso conversor flyback. Preste atenção, gente, que esse nosso conversor flyback ele tem aquela mesma expressãozinha aqui, ó, do buck boost. E tem mais a relação de transformação aqui do meu transformador, né? Então,
A vantagem da gente utilizar essa fonte, por exemplo, é que a gente pode pegar a nossa tensão alternada, a gente pode retificar ela, retificando ela, nós temos a partir daqui uma tensão DC aí de 310, 311 volts DC. E aí a partir dessa tensão aqui nós podemos ligar no nosso transformador, né? E aí liga na nossa chave e retorna para cá. E aí do outro lado é basicamente esse pedaço aqui, o que a gente vai ter com o nosso diodo bem aqui, certo, gente? Então isso daqui é algo bem interessante, pois você vai fazer a retificação, e é uma retificação simples, né? Pode ser de onda completa ou de meia onda, e você vai utilizar aí um capacitor de 400 volts, 250 volts, né, de tensão máxima, podendo utilizar uma capacitância baixa aí por conta da conversão de tensão que nós temos. Então às vezes termina ficando bem mais simples a gente realizar isso aí, pois a gente acumula bastante energia no capacitor por conta da tensão e não por conta da corrente que a gente injeta nele. Pois nos outros casos, né, nós teríamos aqui a nossa fonte de tensão e aí utilizaríamos um transformador de ferro-silício, né, quais já são pesadíssimos e caríssimos, né? E como a frequência aqui é 60 Hz, você precisa de um trafo grande para que ele transfira bastante potência, pois é uma transferência lenta. Afinal, é a cada 10, né, 16 milissegundos aproximadamente que ele vai realizar a transferência. E aí aqui você colocaria o seu capacitor e bem aqui você teria a sua fonte de tensão ali de 15 volts. E o pior é que quando você colocasse aqui o seu conversor, bem aqui, colocando aqui o conversor, como você está puxando toda a sua potência daqui, essa corrente aqui ó, é muito alta. Se você pede uma corrente de 3 amperes lá na saída, você vai estar pedindo aqui, dependendo da conversão, né, gente? Não sei, uma corrente de 2 amperes, 4 amperes, 5 amperes, né? Então é uma corrente muito alta. Enquanto se você pedisse essa mesma potência aqui do primário, com uma tensão de 311 volts, né, seria algo de miliamperes, 100 miliamperes, coisas desse tipo. Então, por esse motivo, o transformador fica menor. Esse capacitor de filtro que nós colocamos aqui, ó, da tensão alternada, o capacitor aqui, ó, para representar a nossa fonte alternada, a nossa fonte contínua aqui, ó, fica menor também, tá? Então fica bem mais interessante a gente trabalhar desse jeito, pois fica bem barato construir fonte assim. É por isso que a maioria das nossas fontes agora são todas chaveadas do estilo flyback. E aí, voltando aqui para nossa explicação, vocês sabem que agora o nosso interesse padrão aqui que a gente viu lá no Buck Boost, né? Agora o nosso interesse é encontrar a corrente média no indutor, para que a gente encontre a corrente mínima e saiba qual que é a indutância mínima que nós temos que ter. Então, calculando a corrente média no indutor, a partir da potência de entrada sendo igual à potência de saída, nós vamos ter aqui que a tensão de entrada vezes corrente de entrada é igual à potência de saída aqui, que é a tensão de saída ao quadrado dividido pela resistência. Vale lembrar que a tensão de saída é considerada constante, como sempre, né? E lembrando da nossa relaçãozinha aqui, ó, de que a corrente média de entrada é igual à corrente média no indutor vezes o D, né, que é o nosso ciclo de trabalho. E aí, substituindo isso no lugar de S, nós vamos ter isso aqui. E agora o que nós queremos encontrar, ou isolar, melhor dizendo, é essa nossa corrente média aqui no nosso indutor. Fazendo os trabalhos para isolar aqui, nós chegamos no resultado de que a nossa corrente média é dada por essa equação. E aí o nosso próximo passo, vocês já sabem que a corrente mínima no indutor vai ser a corrente média menos o delta I, né, a variação da corrente, dividido por 2. E aí, para o caso de condução contínua, nós trabalhamos com o pior caso, que é quando essa minha corrente ela é igual a zero, né? Afinal, se ela for menor que zero, aí a gente vai entrar no modo descontínuo, que não é o que queremos nessa aula. Então, igualando isso daí igual a zero, nós vamos ter aqui esse equacionamento. E aí basta nós encontrarmos aqui a indutância mínima que nós queremos para que esse nosso conversor flyback opere no modo contínuo. Realizando as simplificações aí, nós chegamos nesse nosso equacionamento
Então aqui nós obtemos o valor de indutância mínima, lembrando sempre de colocar aquele fator de segurança de 1.2, né? Multiplicar esse valor aí por 1.2 para ter certeza que nós não vamos estar operando no modo descontínuo. E por fim, a saída desse circuito, se vocês olharem as aulas anteriores, a saída desse circuito tem uma configuração basicamente igual à saída do conversor Buck Boost. Afinal, é um Buck Boost, mas com um transformador no meio, né? E aí a gente tem aqui que a nossa capacitância ela pode ser definida exatamente pela mesma equação que nós tínhamos lá no Buck Boost. Então dá para a gente aproveitar essa equação para a gente definir aquele nosso capacitor de saída. Vai lembrar, gente, que também a nossa conversão que nós vimos aqui em cima, ó, já sabendo quanto que vai ser a nossa corrente de saída ou a própria corrente média no indutor, nós podemos ver a bitola do nosso fio, né, do fio do nosso transformador, através da relação aqui de corrente, né? Se você vai demandar uma corrente constante aqui, essa corrente só pode vir de um lugar, que é do seu transformador, e se ela vem aqui do seu transformador, consequentemente ela vem do primário através da relação de transformação. Então é uma das formas de você saber aí quanto de corrente você vai estar demandando aí, passando pelo seu tráfego, ou então avaliando até mesmo a corrente média do nosso indutor de magnetização aqui do nosso transformador. Também é uma forma de saber a corrente que vai estar passando pelo nosso transformador. E isso daí serve de parâmetro para nós definirmos qual fio, né, qual bitola de fio nós iremos utilizar para montar esse nosso transformador de ferrite, né? Lembrando também, gente, que o transformador de ferrite ele é utilizado para altas frequências, como é o caso aqui, onde vamos utilizar frequências aí sempre maiores do que 20 kHz, para que isso aí não gere um ruído audível ao ouvido humano. Então, basicamente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aqui, gente. Essa aula aqui é muito importante, pois esse é um conversor extremamente utilizado. Se vocês forem trabalhar aí com o conserto, vocês vão trabalhar, vocês vão ver bastante desse dispositivo aqui, alimentando os circuitos eletrônicos que nós temos dentro dos aparelhos. Então é um conversor bem importante. E aí eu comento até para vocês o seguinte, gente. Eu já falei para vocês de que às vezes a nossa carga ela pode ser alterada, né? Você pode estar utilizando seu celular aí, né? E à medida que seu celular vai carregando, ele vai, é como se diminuísse essa resistência aqui, né? Pois, aliás, aumentasse essa resistência, pois ele vai estar cada vez pedindo menos corrente, porque está carregando a bateria. Quanto mais vai enchendo, né? À medida que ela se aproxima de ficar cheia, você vai injetando menos corrente na sua bateria. E isso é simulado como se a gente estivesse alterando essa nossa resistência aqui, aumentando ela. E aumentando ela faz com que a nossa tensão de saída também aumente. E por isso é necessário que a gente corrija aqui o ciclo de trabalho, o nosso D, né? Dizendo se vai ficar mais tempo ligado ou mais tempo desligado o nosso indutor, tendo em vista que a gente quer corrigir essa nossa tensão de saída. Então, gente, é necessário que a gente pegue essa informação aqui dessa saída, né, para ver se a tensão está certinha. A gente coleta uma amostra aqui através de um diodo Zener, um diodo controlado, né, diodo Zener controlado. A gente pode utilizar isso aí. A gente precisa mandar essa informação aqui para um circuito no lado do primário. Só que isso é um problema, gente. A gente tem a vantagem da isolação aqui, mas se você pega e faz uma ligação direta daqui para o seu primário, você está basicamente fazendo a conexão elétrica aí de um circuito que vai trabalhar com 5, 10, 12 volts para um circuito que trabalha ali com 220, 311 volts contínuo, né? Então isso aí passa a ser um problema. Então o que geralmente a gente faz? Bem aqui, ó, no meio disso aqui, para isolar um lado do outro, a gente usa um optoacoplador, que nada mais é do que a gente ter aqui de um lado, né, do lado de baixo a gente vai ter aqui um LED, e aqui do outro lado a gente vai ter um fototransistor. E aí com isso a gente consegue isolar esse nosso lado de alta do lado de baixo, para evitar aí qualquer risco de choque elétrico do lado de baixo.
Geralmente quando acontece aqueles acidentes que envolve aí a eletrocução através de algum desses carregadores, geralmente acontece da gente ter um trafo mal feito aqui, né? Ou do isolamento entre o lado de alta e o lado de baixa não ser bem feito na placa. Muitas placas da China não fazem esse isolamento adequadamente, né? Claro que tem fabricantes que fazem uns bons isolamentos, mas devido ao custo, geralmente alguns deles aí reduzem bastante esse isolamento, fica bem próximo. A gente tem pontos ali onde a circuitaria de 220 volts fica a milímetros, coisa de 2 milímetros de distância do lado de baixa tensão. Então, se der algum problema no circuito de alta e, não sei, desencapar um pouco ali o verniz da placa, porventura você pode ter uma conexão ali, né, entre o lado de alta e o lado de baixo, e a pessoa que possa estar segurando aí esse carregador ou aparelho que estiver sendo alimentado pode sofrer uma descarga elétrica aí, ou no caso de uma bateria estar sendo carregada, ela pode vir a explodir, né? Imagina só uma bateria sendo alimentada com 220 volts. Então, gente, aqui é a explicação básica, muito importante para vocês, esse conversor flyback, pois ele é extremamente utilizado. Espero que isso aqui tenha dado para vocês compreenderem razoavelmente como que ele funciona. Por hoje a nossa aula fica por aqui e até a próxima.